Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como fazer o racha de final de ano. Sabe quando você viaja para a praia, quando você viaja com a família, com os amigos e começa aquele tal de gastação, um gasta aqui, um gasta ali e depois chega na hora de acertar as contas, vira um Deus nos acuda. Por quê? Porque ninguém sabe exatamente como ficou, quanto gastou, como que vai, quem que paga para quem, como que faz cada um desses acertos e vira uma bagunça. Então eu vou dar algumas dicas aqui de como vocês podem fazer para que isso seja mais fácil e menos traumático esse processo, legal? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos imaginar um cenário onde você foi viajar para a praia, por exemplo, com sua família, com seus amigos, e aconteceu do quê? O pessoal começar a comprar coisas para casa. Então, um foi lá e comprou água para casa da praia, o outro foi lá e comprou bebida, o outro foi lá e comprou comida no mercado, o outro pagou uma conta X, etc. Primeira coisa que a gente vai fazer. Os acertos, eles devem ser feitos como? Eles devem ser feitos sempre pelo grupo de pessoas que participaram. Então, assim, se todo mundo da casa participou, então todo mundo entra nesse acerto. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai listar o que todos pagaram. Digamos, o William pagou R$400, o outro pagou 300, o outro pagou 1.200, o outro pagou 400. Terminou de listar tudo isso, você faz o quê? Você soma o total. Legal, somei o total, aí eu faço o quê? Eu pego esse total e divido pelo número de pessoas participantes. Vamos imaginar que são R$500, e aí esses R$500 por pessoa, você vai ter que pagar e fazer os acertos. Legal, e aí o que você vai ver? Você vai dividir isso em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é as pessoas que pagaram mais do que deveriam. Então, por exemplo, digamos que deu R$500 por pessoa, e esses R$500, eu, William, paguei lá R$800. Logo, me tem que voltar 300. Então, esse grupo de pessoas, ele só tem a receber, quem pagou mais do que deveria ter pago. Um grupo intermediário é o grupo que pagou exatamente o que deveria ter pago. Então se era R$500, a pessoa pagou 500, ou pagou 499, 498, 502. Legal, essa pessoa então ela ela não precisa pagar nada para ninguém. E o terceiro grupo é o grupo de pessoas que pagaram menos do que deveriam. Então vamos imaginar lá que esse grupo era para ter gasto R$500 por pessoa e uma pessoa pagou 200, o outro pagou 250, o outro pagou 300 e essas pessoas pagaram menos do que deveria. O grupo que pagou menos vai pagar para o grupo que pagou mais. Então o que acontece? O grupo que pagou menos vai pagar a diferença entre o que foi pago, que deveria ter sido pago, os R$500, e os 200 que efetivamente foram pagos. Então imagina que foi R$500 de despesa por pessoa, e a pessoa pagou só 200. Então ela vai pegar R$300 e colocar num caixinha, colocar na mesa. A outra pessoa que pagou 350 vai colocar os outros 150 de acerto. Se eu paguei 650 e deveria ter pago só 500, eu preciso receber 150 de volta. Então, a conta é muito simples, é o quê? Primeiro, listar o que todos pagaram, somar o total, somei o total, divido pelo número de pessoas integrantes, dividir pelo número de pessoas integrantes e divido em 3 grupos. O grupo que pagou mais do que deveria, o grupo que pagou exatamente o que deveria e o grupo que pagou menos do que deveria. Essa é a lógica básica. O que acontece geralmente? Geralmente, quando você está num grupo maior, de 3, de 5, de 7 pessoas, às vezes, muita gente, um começa a emprestar para o outro, um paga a conta do outro, quer a conta da casa, um começa a dividir. E o que você precisa fazer para você não cair nessa armadilha? O que você precisa fazer primeiro é o quê? Primeiro, dividir em grupos. Então você nunca vai, se foi pago alguma coisa que era para o grupo como um todo, você nunca vai misturar essa conta com a conta de empréstimo que você fez para o seu colega, para o seu companheiro, que você saiu, que você pagou o almoço dele, etc. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. William, a gente saiu um dia, foi todo mundo, legal. Dividimos lá, pagamos, um pagou a mais, outro pagou a menos. Esse é um acerto, acerto número 1. O acerto número 2 é o quê? William, a gente foi um dia pra praia, por exemplo, e nós fomos em 3 pessoas, não foi todo mundo, só foi nós 3. E aí nós 3 ali, um pagou a mais, um pagou a menos, etc. Esse é um outro acerto, acerto número 2. Teve um outro dia que nós saímos em 4, e aí esse é um outro acerto. Então o acerto se dá pelo número de pessoas envolvidas. E isso considerando o quê? Isso considerando que o valor pago, consumido é o mesmo para todos, ou seja, que não tenha distinção, a gente vai dividir em partes iguais, senão muda um pouquinho a conta depois para você ratear. Legal? Então, a primeira dica é isso, é você fazer o acerto, então, conforme eu falei lá, você somar tudo, listar quem gastou, somar tudo, ver quanto deu por pessoa, dividir em 3 grupos e fazer os acertos. A dica número 2 é você dividir os acertos de acordo com o grupo de pessoas participantes, então se um dia saiu o grupo total é um acerto, se um dia saiu 4 pessoas, não saiu as 6 que faziam parte do grupo, é um outro acerto. E a terceira dica é, para simplificar esse processo, eu sugiro o quê? Fica muito mais fácil você fazer o que a gente chama de caixinha. Então, você está viajando em conjunto, está viajando com a família, está viajando com os amigos, o que você faz? Vai ter despesas, por exemplo, da casa de praia? Estou dando esse exemplo porque é um exemplo comum. Vai ter despesas desse tipo? Então, cada um vai e coloca 100, 200, 300 reais numa caixinha. Pode ser uma caixinha física mesmo. E esse dinheiro é o dinheiro da casa. Então, tudo que for despesa comum de todos,
para todos que estão na casa, esse é o dinheiro que vai ser pago com essas despesas comuns. Facilita muito por quê? Porque depois você não precisa ficar fazendo continha, ver quem tem que pagar para quem, às vezes não tem troco e vira uma confusão e às vezes as pessoas se perdem nesse processo. Beleza, pessoal? Espero que essas dicas tenham sido válidas, eu espero que vocês usem no final de ano aí e desejo um excelente final de ano a todos e boas contas para todo mundo. Beleza? Um abraço e até mais!